Voy a hacer una pequeña introducción a todo el asunto. Ya se han presentado todos con la profesora Jim, me imagino. Y entonces la mecánica, ya aquí pues hablará los asuntos más específicos del desarrollo del taller. Por lo pronto voy a contextualizar. A contextualizar lo que hasta ahora sabemos. Para quitar el sonido de esto. Listo. Como ustedes saben, tenemos que elaborar un informe para resolver una tutela del Consejo de Estado en contra del gobierno nacional interpuesta por la Organización Indígena del Chocó. En la tutela, el Consejo de Estado condena al gobierno o conmina al gobierno a para 6 meses, la tutela es de abril, 6 meses a partir de esa fecha, el gobierno tiene que proporcionar al Consejo de Estado, y por ende, para que el Consejo lo transmita a la organización, cuál es la información existente sobre monitoreo y sistemas de información, perdónenme la redundancia, en cuanto a salud, nutrición, agua potable, educación, hola, Caro. Bueno, entonces, la tutela dice que en 6 meses el gobierno debe proveer la información sobre los sistemas de información y monitoreo y sistemas de monitoreo sobre salud, educación, el original es salud, educación, nutrición y agua potable. En 6 municipios del Chocó sobre la situación de la salud, la educación, la nutrición y el agua potable de la niñez indígena en 6 municipios del Chocó, estableció el Consejo de Estado, que son los municipios de Río Sucio, Bojayá, Puerto Pizarro, Bajo Baudó, Bagadó y Bojayá. ¿Ya lo había dicho? Sí. ¿Ah? Bueno. Río Sucio, Bojayá, Puerto Pizarro. Río Sucio, Bojayá, Bagadó, Pizarro, Puerto Pizarro, que es la boca del Baudó, Río Sucio, Bojayá, Bagadó, Pizarro, que es la boca del Baudó, medio Baudó, y me falta uno que no, y uno que no me acuerdo. ¿Ya está contado Bojayá? Sí. Bueno, me falta uno. ¿Y Pie de Pato? Ese era el que decía de medio Baudó. Bueno, no importa.
ya vamos a tener suficiente detalle sobre eso. Bueno, y en un año el Estado debe mostrarle al Consejo de Estado evidencia de haber puesto en marcha unas medidas estructurales para solucionar los problemas que el primer diagnóstico detecte. ¿Sí? Para eso, entonces, el Bienestar Familiar me contactó a mí para que a través de la universidad hiciéramos esa investigación. Eso fue en junio, y después de todos los procedimientos administrativos hasta ahora, ayer sucedió algo después de todas las vueltas, es que llegó en físico el contrato firmado por el director, el ordenador del gasto del bienestar familiar, o ordenadora, no sé, porque hay una cosa que es el Instituto de Bienestar Familiar y otra cosa que se llama el Sistema de Bienestar Familiar. ¿Sí? Y creo que es el jefe del Sistema de Bienestar Familiar al que combinaba, a quien el gobierno encargó de asumir la tutela. Entonces, para eso se ha hecho la propuesta de tres investigadores seniors especialistas en sus respectivas áreas, que son William Villa, que algunos de ustedes han oído nombrar, que es el investigador tal vez con más trayectoria sobre el Pacífico y pueblos étnicos del Pacífico, quien está encargado de hacer la investigación sobre esos indicadores en las cabeceras municipales de los municipios mencionados, y en cuanto a la información que haya en ONGs y en organizaciones étnicas en Quibdó. ¿Sí? Él va a tener dos auxiliares, entre otras cosas había una de las auxiliares de William Villa, que es la abogada Pilar Valencia, que hubo que cambiarla de emergencia porque resultó elegida como magistrada de la JEP. Entonces ya con magistrada, pues magistrada mata niños en veras, entonces nos tocó conseguir otra abogada. La otra persona es Berta Quintero, una de las gestoras culturales más conocidas del país, directora de la Orquesta de Salsa de Mujeres Caña Brava, conguera, pero también antropóloga de la Universidad Nacional, y por varios años, creo que más de 10, directora de la oficina de grupos étnicos del Ministerio de Educación. Entonces esa es la que sabe dónde ponen los pollitos en cuanto a educación indígena institucional. Y la otra persona es María Mercedes Arias, que es esta persona, que es doctora en salud, enfermera de la Universidad de Antioquia, doctora en salud pública de Fiocruz, que es la entidad más prestigiosa y completa en términos de educación y salud en Brasil, y quien es una de las mayores conocedoras. Yo trabajé con ella hace 30 años y ha seguido investigando, es una de las mayores conocedoras, junto con Aida Gálvez, de la salud indígena en Vera, sobre todo en Vera de Antioquia, ¿no? Ya Jim les hará un comentario sobre el respectivo libro. Y además de eso, propusimos, aunque el bienestar no lo creía posible por el tiempo y por el acceso, propusimos hacer etnografía en las localidades indígenas, lo cual les pareció pues muy bueno. Lo aceptaron y dijeron: si ustedes se comprometen a que lo hacen, ¿sí?, lo hacemos, y nos aumentaron un poco el presupuesto. Nos comprometimos, pero esto estaba calculado para hacerlo, para que haber empezado en agosto. Estamos en octubre, ¿sí?
Entonces, todo el cronograma inicial ha tocado comprimirlo de 3 meses y medio, ya vamos en menos de 2 meses porque nos toca entregar informe hacia el 20 de diciembre, informe final. Bueno. Y he contactado a 6 personas con el nivel de maestría que sé que son buenos etnógrafos y etnógrafas y que sé que escriben bien, porque lo que toca es tener informes cuasi terminados y luego cortar y pegar y armar el informe final y pues coordinar. Yo tengo que editar con Carolina el informe final y mandar eso ya como informe final al bienestar familiar. A esos etnógrafos, yo como profesor universitario dije, imposible no hacer algo, entonces a esos etnógrafos pongamos que los acompañe un estudiante de antropología, ¿sí? Y pasó de todas las revisiones y estudios previos y entonces por eso están ustedes acá. Después de haber hecho la convocatoria pública y la selección, ustedes han quedado felizmente elegidos y lo que tenemos, o sea, lo que va a haber que desarrollar, que yo no había podido adelantar nada porque ni siquiera había podido hacer la selección. ¿Saben que la selección la hicimos hace cuánto? ¿Semana y media? Algo así. No tenía autorización, yo no podía hacer nada mientras no hubiera perspectivas de contratación. Aún no hay convenio firmado, pero cuando ya dijeron que era irreversible, que sí iban a firmar, yo me arriesgué, en este momento me estoy arriesgando a entrar en un disciplinario por estar haciendo esto con ustedes. Claro que me imagino que nadie nos va a condenar a muerte después de que la universidad se agarre el 20% de overhead de la total del proyecto, ¿sí? Y entonces hemos comenzado con esta actividad, pero básicamente lo que ustedes van a hacer es una observación, ¿cierto?, en campo de esos aspectos, de los aspectos de salud, de los aspectos de educación escolar, ¿sí? No vamos a hacer una investigación sobre endoeducación, aspectos educativos o endoculturación de los niños en vera. No es el caso. Tenemos que mirar cómo funciona la cuestión escolar, ¿sí? Y algunos aspectos de nutrición que Jim, que trabaja estrechamente en investigaciones con nutricionistas de la Universidad Federal de Santa Catarina, nos ha ubicado unos materiales muy prácticos que ya los tienen ustedes, de los que mandé la semana pasada, que falta hacerle unas traducciones y unos asuntos para que hagan unas observaciones básicas, ¿sí?, sobre nutrición. Y ustedes van a hacer unas observaciones sobre salud. Se pretende que, o sea, el alcance de la tutela es la salud institucional, ¿sí? Hay que decir, bueno, cuando esta gente se enferma, bueno, un ejemplo muy rudimentario, cuando esta gente se enferma, ¿qué hace? ¿Sí? Y cuando necesitan recurrir al sistema de salud colombiano, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos de acuerdo a lo que ellos recuerden o etcétera? Pero como 4 por lo menos de ustedes, que son, con excepción de Laura y tal vez de Renato, que no se ha decidido si hace o no, ¿cómo se llama la chica que nos falta? Ivonne, ¿sí? Ivonne, que no alcanzó a llegar por pues las cosas de los aviones, que estaba en Bogotá, van a hacer el trabajo de grado sobre esto, ¿sí? Y en ese sentido van a tener que hacer un trabajo de grado planteando un problema, ¿cierto?, pero no lo vamos a poder hacer en el orden canónico. Entonces van a hacer primero el trabajo de campo con una asesoría que nos está prestando la profesora Jean, y de acuerdo a las indicaciones de la profesora Jean, que tiene toda la experiencia del mundo en este tipo de investigaciones, entonces vamos a tratar de armar
ella va a dar todas las indicaciones para que ustedes en la medida de lo posible armen un problema de investigación y conozcan algunas de las metodologías y los aspectos a observar en salud, ¿sí? Por supuesto, esta asesoría de la profesora Jean es más orientada hacia la salud indígena, desde la salud indígena, ¿cierto? Pero por supuesto, Jean también tiene mucha experiencia y conocimiento de las intersecciones entre la salud institucional y la salud indígena. Pero yo creo que no hay mejor panorama, dada el mundo posible en que estamos, que es todo las fechas, calendario y todo lo que pasa, que lo que podamos elaborar a partir de ahora, ¿cierto? Yo, en términos de esta semana, y aprovechando que me cayó como regalo del cielo la huelga, entonces voy a terminar los protocolos con los cuales ustedes van a ir al campo, que por supuesto yo tengo una idea, pero que después de yo asistir como estudiante también aquí al taller de Jean, pues va a estar mucho mejor ajustados, ¿sí? Como ven, lo que pide el Consejo de Estado en la tutela es algo muy, podríamos decir en el sentido amplio, empírico. Ellos piden información, ellos no piden el gran análisis, ellos piden que después de que se compile la información, el proyecto haga unas recomendaciones sobre cómo mejorar lo que se observa, pero no estamos haciendo un análisis teórico, eso no aparece la palabra teórico por ninguna parte del convenio entre el Instituto de Bienestar Familiar y la universidad, sino información, monitoreo, situación, ¿sí? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es inicialmente el contexto de lo que estamos, ¿sí? Les cuento también, además, bueno, que ya había contado que yo tuve que ir esta mañana allá a conversar con la gente de la Oficina de Innovación y Proyectos, y la jefe, que es bastante pues, proactiva de allá, Patricia Salazar, se fue a hablar con el rector y con la vicerrectora. Y van a tratar de hacer lo posible para que el rector firme hoy o mañana, y que por lo tanto ya con el artificio mágico de la firma del rector se puedan desencadenar los 50.000 papeleos para contratar a la gente, ¿sí? Ustedes son los de menos problema, porque creo que ustedes van a ser contratados por su situación de estudiantes de alguna manera que no tiene que ver cómo se contratan las personas externas de la universidad. Yo no sé, todo eso es griego para mí, ellos lo hacen allá. Lo que nos tiene que garantizar es que a ustedes los contraten lo más rápido posible, lo que se puedan ir, ¿sí? Y ustedes van a estar armados en equipos, ¿sí? Con los otros personajes, que son, bueno, para qué los menciono si los conocemos. Entonces, toda esa información se va a estar clarificada y establecida en los próximos 5 o 7 días máximo, y esperamos que ustedes puedan ir lo más pronto posible, ¿sí? Y la situación temporal es, si se pudieran ir este lunes, que no va a ser, ¿no? Estarían un mes en el campo y vendrían a escribir un mes el informe, ¿sí? Y tendrían que estar stand-by los últimos 15 días de diciembre para lo que se requiera, que fue lo que quiso decir aquí, que pues para completar el informe, y bueno, eso es más o menos hasta donde me alcanza mi neurona. ¿Qué preguntas hay hasta este momento? ¿Hay una fecha tentativa, no? ¿Una qué? Una fecha tentativa de la partida. Eso es lo que estoy explicando. Depende de la. O sea, por mí que se fueran mañana, pues después de hacer todo. La Corte, ¿por qué decidió esa tutela? ¿Quién la puso? La puso la organización indígena, a raíz de que en 2016, en abril, se murieron niños simultáneamente de paludismo en esos municipios. Hubo una oleada de paludismo y se murieron niños en esos municipios, y los indígenas dijeron, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que se mueran niños en el Chocó de paludismo, que es una enfermedad súper curable, y no hay quien responda
en términos de salud pública por esas localidades indígenas. Les pusieron la tutela y el Consejo de Estado la respondió relativamente rápido, porque ya para abril de este año ya había contestado el Consejo de Estado la tutela, o sea que los indígenas debieron haber puesto la tutela en mayo, junio del 2016, y ya para este año ya había contestado el Consejo de Estado. ¿Sí? Otra pregunta. Pues nosotros pidiendo como colaboración a los otros profesores, ¿sí? Algunos nos decían que nosotros como estudiantes también tenemos esos procesos de contratación muy diferentes a los de los profesores, de los que van a estar allá en el campo, y que también es muy diferente digamos, la manera en la que nosotros vamos, o la figura que nosotros vamos a tener, porque si vamos a coger la opción 1, que es hacer tesis, debemos tener unos procedimientos antes de irnos para poder que en campo eso nos lo reconozcan como base para hacer el trabajo de campo digamos en el proyecto general que es este sobre salud y nutrición. Entonces, no sé si usted sabe algo de eso. Pues yo estuve hablando este tema específicamente con los dos directores, con el director del departamento y con el director del programa, con Juan Manuel y con Gregorio. Examinamos todas las opciones y no hay ningún procedimiento. O sea, fuera de que sucede que los que deciden hacer la tesis ya hicieron campo para el trabajo de grado y pasan a hacer informe, ¿sí? El semestre entrante. Los que no, pues sencillamente hicieron su ejercicio de etnográfico y tienen que llegar de campo a tratar de hacer, y vamos a aplazarles la nota de práctica 1 para que terminen su proyecto lo más ajustado posible y puedan irse a campo el semestre entrante, ¿sí? Los que deciden hacer la tesis pasan a escribir tesis ya en el primer semestre del 18. Y en el caso tal de que yo vea, digamos, la ida en este momento al campo como una prospección, más que como ya el campo en sí, y si yo quiero ir en el 2018 también, acabar de hacer lo que estaba haciendo, ¿podría ir? No se garantiza que la organización te deje entrar, ¿sí? Pues yo pensaría que bueno, ¿no? Pero no se garantiza porque la organización va a decir, ¿y este a qué? O sea, ¿a qué va a venir? ¿Sí? Y entonces es posible que te hagan, o sea, te sienten allá y le digan, no, usted cómo así que va a hacer una cosa porque usted le da la gana. Ustedes hacen es lo que nosotros queramos, no lo que ustedes quieren. Así se suele comportar la organización indígena, ¿sí? Y yo no tendría de saber cómo, o sea, hay excepciones a todos y vos los enamoras y les haces algún tipo de cosas, ¿no? Pero ustedes no van a pasar por la organización, ustedes van a llegar aquí, ¿no? Y va a haber un emisario de la organización que los va a poner en un bote y los va a despachar. Chao. ¿Sí? Bueno, y en caso de que no tenga esa suerte, ¿podría uno volver? Podrías volver, sí, pero pues yo no sé. No sé sé bien cómo. Sí, ya depende del Ya trabajo, depende de sí. lo que sea. Ya depende, porque es que eso ni siquiera lo deciden los cabildos locales. Tú puedes llegar allá y encantar a toda la comunidad, ¿sí? Pero los que autorizan la entrada es la Oregua, la organización regional, y esos son, hagan en cuenta un consejo así como está aquí, de jóvenes líderes indígenas de 30, 40 años mal encarados, donde te hacen un juicio de la Inquisición de usted que se va a meter allá, ¿sí? Y casi siempre la respuesta es no, ¿sí? No hay investigaciones individuales aquí, no. O sea, podría haber, si usted se mete aquí, miremos nuestro orden de prioridades, en la 53 dice investigar no sé qué cosa, ¿no? Pero pues, o sea, yo no puedo garantizar eso de ninguna manera, yo lo veo bastante difícil, ¿sí? Bastante difícil. O sea, esta es la última, yo les he dicho, bromeando a algunos de los profesores, ustedes son los últimos de los mohicanos. O sea, ustedes son los últimos que van a poder ir allá con la autorización de la organización. Como estudiantes, allá va gente a asesorar proyectos de ONGs internacionales con un componente profesional X que después de pasar 50.000 procesos. Pero eso yo no lo puedo garantizar que ustedes van a poder volver allá. Es posible que sí, todo es posible en la vida. Voy a creer que sí.
Habría que, no sé, de pronto enlazar esto y decir que se va a completar el informe con algún aspecto específico, que se va a mejorar y que se va a terminar de recoger esta información X que sirve para la organización en el sentido de ampliar el informe de que se entregó. O sea, es que esa es la cuestión, de que sería por ahí mismo, o sea, como una manito del proyecto. Eso habría que empezarlo a plantear desde ya, y es muy posible que digan que no, ¿sí? Pero pues se puede plantear, ¿sí? Pues toca entrar en comunicación con ellos. O sea, esto es la suerte es porque ellos pusieron la demanda y ellos tienen que colaborar para que la demanda se cumpla, ¿sí? Y a pesar de que yo llevo 30 años peleando con ellos, pues ellos saben que yo cumplo lo que digo, ¿sí? Pero si yo quisiera hacer una investigación, a mí es el primero que me dicen que no. Pero saben que, y cuando yo he trabajado con ellos me echaron como 6 veces, ¿sí? Porque estaba haciendo espionaje sobre algo tan sagrado como es la lengua, ¿sí? Pero a mí me apoyaban los cabildos locales, pero eso era hace 30 años. ¿Sí? Ahora ya los que mandan son los jóvenes políticos bueno, ya tienen 30 años de experiencia sacando antropólogos, entonces ya saben cómo sacarlos muy bien. Bueno, entonces dichas estas palabras, no sé si pues a lo que vinimos, ¿no? Entonces ahí vamos entrando en contexto y bueno. Bueno, buenas tardes. Esta sessão vai ser bastante didáctica, que decimos no Brasil, no sentido que talvez eu vou conversar ou falar um pouco mais que normal. Em geral, me gusta muito conduzir esse tipo de taller de uma maneira mais dialógica, envolver ustedes como os problemáticos para ajudar ustedes a chegar a uma visualização que vai nascer uma vez que cheguem allá. Não sei, eu não conosco ustedes, não sei qual é sua formação, eu sei que todos são antropólogos, não? E já mais ou menos avançado em seu curso. Pero não sei exatamente o que han hecho sobre a antropologia da saúde. Eu não falo antropologia médica por razões ideológicas, que penso que vão quedar claro. E lo pensei é que vou iniciar hoje falando mais em geral de o que é a configuração do campo de antropologia de saúde neste momento na América Latina. Eu sou norte-americana. A primeira vez que eu vim a Colômbia, trabalhava com o Centro Internacional de Investigações em Medicina, com a Universidade del Valle. Hice uma investigação no Valle de Sibundoy, em que trabalhei com uma equipe médica. Equipo? Desculpe, se não me entendem, não tem nenhum problema de levantar a mão, porque como hablo português durante 35 anos, agora estou muito malo no espanhol. Os idiomas são muito parecidos e assim, muito mal, enganam muito. Eu trabalhei com uma equipe médica em uma comparação entre como os indígenas Sibundoy, Kamsá, basicamente, diagnosticaram suas enfermidades e como esta tinha, ou se tinha, uma relação com os diagnósticos de biomedicina. A partir desta investigação, eu fui para o Putumayo, Barro Putumayo, trabalhar com os indígenas Siona, com uma ideia de fazer uma etnografia sobre seu sistema de etnomedicina. Pero minha investigação foi bastante influenciada por as preocupações de los próprios Siona. Essa é uma coisa interessante que eu queria dizer, que a pessoa faz uma conceptualização de lo que vai investigar, que como vai fazer a investigação, pero também uma vez que você chega no local e estabelece uma relação dialógica
con las personas, también la investigación comienza a cambiar un poco. Un buen investigador es una persona que es sensible y de facto responde a los comentarios y deseos de las propias personas con quien trabaja. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de visualizar lo que es el campo de salud, lo que es posible investigar en el poco tiempo que ustedes tienen. Yo supongo que los protocolos que Mauricio va a elaborar va a dirigir, vamos a pensar, la cuestión más empírica, la investigación más empírica, y mi tarefa en este momento es orientar un poco en etnografía, en salud. Entonces, solo para decir también que una vez que yo fui al Brasil, yo especialicé en Brasil sobre las políticas públicas en salud indígena. Entonces, mi interés en investigaciones en salud indígena trata bastante con la cuestión de antropología para pensar las políticas públicas y los servicios públicos. Es muy diferente de una antropología instrumental, que una antropología que va a trabajar a servicio da biomedicina. Esto no es la antropología que hacemos en el Brasil. Y por esto el rechazo del título antropología médica, porque nos no estamos trabajando al servicio de los médicos o los equipos médicos, pero mucho más tal vez una mediación, y pienso en el caso de ustedes, que es de facto trabajando con las demandas de la propia organización indígena. Entonces es mucho más interesante el tipo de investigación que está haciendo, que han hecho en antropología médica. Yo hoy, ustedes recibieron, si yo entiendo, ellos recibieron casi todos los PDFs de las lecturas. Son muchas lecturas, yo supongo que no van conseguir hacer todos en este momento, pero por lo menos sirven como referencia. El libro más importante que ustedes recibieron ahora es este de hipótesis de la enfermedad entre los Embera. Y yo pienso que en un sentido este libro va a fornecer para ustedes las informaciones básicas y necesarias para ustedes construir sus investigaciones. Cuando una persona hace una investigación del campo, la persona ya va a mirar, investigar cuáles son las informaciones que ya existen, porque para usted no reinventar la rueda, como decimos. Y este libro es bastante interesante porque es una etnografía y es basado en varios años de investigaciones con los Embera. Eu penso, eu não terminei de ler, pero vai ajudar ustedes a entender o sistema etnométrico, vai ajudar ustedes a entender as clasificações das enfermidades, e também tem uma bibliografia bastante importante sobre outras investigações que já eram hechas. Ustedes não estão entrando em um campo que não existe investigações, né? E então eu penso que esta talvez é o livro, a leitura mais importante a ser enquanto que nós estamos com esses 4 dias do curso. Pero eu vou usar muitos dos exemplos de minha própria investigação que era com Luciana, né? Não há uma medicina indígena, pero uma diversidade de medicinas indígenas, como há diversidade de culturas indígenas. Então, nesse sentido, é possível vocês pensar que o que a professora Jean encontrou, Juanita encontrou entre Luciana, eu vou encontrar necessariamente entre os Embera. Lo que piensan
Loción não quer dizer necessariamente o que pensamos em Vera. Eu penso que, por ser alunos de antropologia, não tenho que enfatizar esta questão de diversidade cultural. Eu tenho que fazer com pessoas profissionais de saúde, que normalmente eu dou cursos para profissionais de saúde, e a primeira coisa é dizer que todos os indígenas não são iguais. A medicina tradicional não é uma medicina tradicional, a medicina tradicional não é estática. Os indígenas percebem também e utilizam outros modelos de atenção, outras tradições médicas. Eles não há uma oposição entre medicina tradicional e medicina científica. Então, estamos como esse livro bastante interessado na interface entre tradições médicas e como as pessoas escolhem, como as pessoas fazem suas decisões de que vão fazer, como as pessoas percebem que são enfermos, e como as pessoas tratam de resolver problemas que percebem que são problemas de saúde. ¿Estamos bem por enquanto? Tá. Bueno, mi discussão basicamente, eu escutando a Maurício, eu entendo o projeto, a demanda de los indígenas é muito maior que a questão de pensar sistema de etnomedicina ou pensar qual é a percepção dos próprios indígenas sobre sua saúde. Pero penso que é importante, por lo menos, introduzir vocês pouco sobre o pensamento da antropologia de saúde e depois podemos passar para os outros problemáticos. Então, de ponto de vista de antropologia cultural, o processo de enfermar é processo cultural. Eu vou sempre referir e enfatizar a questão de processo. Enfermar não é momento único, não é diagnóstico único, mas é processo cultural, é processo contínuo. Esse é grande problema frequentemente quando pessoas querem investigar medicina primitiva, porque pensam que o nome da doença, o momento da doença é único e não vão ver como as pessoas, através de sua interação, vêm construindo o sentido e as práticas relacionadas com o processo. Né? Eu sei que esta slide aqui, essa transparência, às vezes é pouco complicado. Eu estou tomando basicamente de los trabalhos de antropologia simbólica, o Clifford Geertz e a Susan Langer. Susan Langer, que é filósofo que hizo estudos em filosofia simbólica, parece não é o título, é uma área de filosofia que começou a investigar como parte de antropologia, qual é o papel do símbolo na vida humana. E a ideia, basicamente, é que nossa relação com a realidade, que nós estamos vendo ou experienciando, não é totalmente direto, porque todo é carregado de uma interpretação. Nós interpretamos o que passa com nós outros, lo interpretamos nosso corpo, lo interpretamos nossas relações, e o papel da cultura, de fato, é fornecer esses símbolos compartidos. Não estou falando, então, de símbolos psicológicos, mas muito mais que nossa relação com o mundo é uma transformação simbólica. Eu vou mirar os árvores e, dependendo de se eu sou siona, ou eu sou norte-americano, ou eu sou colombiano, eu vou não só dar nomes diferentes a esses árvores, mas também eu vou
mirar esos árboles con una perspectiva diferente. En relación atrás de los árboles tienen los espíritus. Los árboles no son plantas que un norteamericano va a mirar, mas también tiene seres atrás, seres invisibles. Y es lo importante, si usted va a interagir con la naturaleza, que tú necesitas conocer esos seres invisibles. No es así como cortar el árbol y quemar el árbol. Entonces, por eso esa idea que para el ser humano informarse no es un proceso solamente biológico. Esto también es muy diferente que lo que llamamos la biomedicina. La biomedicina, yo no estoy usando medicina científica porque todos los sistemas de salud tienen su ciencia. Yo estoy en este momento reconociendo que hay varias ciencias. Y nuestra ciencia, que es baseada sobre la observación del mundo material y dentro de la ciencia occidental médica, que el cuerpo es un funcionamiento primariamente biológico. Entonces, a antropología va a responder, sí, puede ser que el cuerpo puede ser entendido como proceso biológico, pero de facto, enfermarse no es solamente biológico, es un proceso sociocultural. Y voy a tratar hoy de hacer esto más claro. En ese sentido, cuando hablamos que el gato tiene una relación más directa con la realidad y sus experiencias, supongamos que el gato no tiene símbolos, que el gato reacciona mucho más directamente. Nos reaccionamos con espantos. El ser humano es tal vez el único que tiene miedo de los espantos. Entonces, en ese sentido, los espantos son reales. Bueno, esta fue una manera de pensar el proceso de salud y doenza hace bastante años atrás. Y hoy en día, lo que tengo aquí, esta frase aquí de la Margaret Lock, que es una canadiense que trabaja bastante con lo que le llaman hoy en día la antropología médica crítica, es otra posición que la antropología tiene con el proceso de salud y enfermedad. Y voy a leer, pero yo pienso que se torna bastante claro. El conocimiento sobre la biología, o podemos pensar el conocimiento de la biomedicina, es informado por lo social, y lo social es a su vez informado por la realidad material. Está hablando en una idea que el cuerpo material, el cuerpo biológico, también es informado por cosas que acontecen en el mundo social. Es una relación entre el mundo social y nuestros propios cuerpos. El cuerpo no es solo un proceso biológico. En otras palabras, lo biológico y lo social son coproducidos y reproducidos dialécticamente. Y el primer lugar donde este compromiso ocurre es el cuerpo subjetivo, vivido y socializado. Si ustedes han leído Marcel Mauss, que tiene un artículo clásico sobre las técnicas corporales, no sé si ustedes han leído, es un artículo bastante breve de Marcel Mauss, pero también el fundamento de entender que nuestra relación con nuestros cuerpos, en nuestros propios cuerpos, no son solamente procesos biológicos, pero de facto hay una relación con el contexto social, cultural en que nos vivimos, la manera que nos conocemos, la manera que nos utilizamos. Entonces, esto también es otro punto de partida.
Bueno, yo quería hablar un poco sobre la historia del desarrollo de la antropología de salud y quería primero indicar esta cuestión sobre los mitos de la medicina primitiva, mentalidad y racionalidad. Cuando Rivers, que era uno de los primeros que comenzó a estudiar sistemas médicos entre los primitivos, porque estaba bastante preocupado con los primitivos, él hizo un desenvolvimiento de un pensamiento que más o menos emerge de la evolucionismo unilateral, unilineal, gracias, unilineal en antropología, en el sentido que el sistema mágico, el sistema religioso y la ciencia son tres formas separadas de pensar. Y había una asociación entonces con Rivers, con Clements, con Akhenaten, que era otro importante en las primeras discusiones sobre la relación entre cultura y medicina. Estaban muy preocupados con los procesos lógicos, los procesos de pensamiento, con la idea que los primitivos, y yo hablo esas porque yo encuentro entre muchos profesionales de salud hoy en día que atienden las poblaciones indígenas que continúan con esos pensamientos, que el indígena, el primitivo, es mágico o religioso y que sus prácticas, que son mágicas, pero no son empíricas, y que su pensamiento no puede captar la lógica de ciencia, en el sentido que estamos trabajando con sistemas lógicos, pero cualitativamente diferentes. Entonces, lo que espero hoy para nos entender muy claramente que esa separación entre pensar que ciencia, magia y religión son sistemas diferentes de pensamiento y que los indígenas representan el pensamiento mágico, el hombre civilizado es el pensamiento científico, que estas son dicotomías falsas. De facto es un problema para los antropólogos, mas no es un problema para los propios indígenas en atender sus enfermedades. Lo importante, talvez, do Akhenaten em particular, apesar que ele tinha esta ideia que a medicina primitiva é primariamente mágica, ele vai dizer que também tinha tratamentos empíricos, pero que os primitivos tinham práticas empíricas, que quer dizer práticas que nós, para nossa perspectiva, pensam que funcionam, que são eficazes, que isso foi por intuição, não foi por a capacidade de observar e tomar conclusões e accionar de suas observações. Lo que nós sabemos hoje em dia com as ciências indígenas é que suas observações têm percepções diferentes da realidade. Não é que não estão observando, não é que estão capazes de observar, mas eles percebem mundos bastante diferentes que os mundos que nós percebemos. E essa é uma grande razão porque eles têm pensamento diferente relacionado com a questão de medicina. Bueno, outras pessoas importantes, quando acho que tenho que ir para trás, será a lógica da causa e o simbolismo. Não sei se vocês, eu suponho que vocês han estudado Evans Pritchard sobre casualidade e como a casualidade tem a ver com as perguntas que os próprios Azam estão fazendo. A outra pessoa importante nessa será Victor Turner,
que trabaja en este artículo más importante, el médico Ndembu y su práctica, que va a trabajar bastante con el ritual y el simbolismo del ritual y cómo el ritual atiende problemas sociales, tanto como problemas individuales de los pacientes. No sé si ustedes tienen leído este artículo, pero es parte de las obras más importantes de él en el simbolismo. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre los modelos analíticos contemporáneos. Arthur Kleinman, medicina como sistema cultural, redes semánticas, experiencia, y que eu vou privilegiar um pouco Eduardo Menéndez, práticas de autoatenção. Eduardo Menéndez é um mexicano, e eu penso que ele vem tratando de resolver problemas específicos de salud en América Latina, porque de facto las prácticas de salud, los sistemas de salud de América Latina son bastante diferentes que en Norteamérica. Y una de las características que América Latina tiene, que los Estados Unidos no tienen, es la variedad y complejidad de tradiciones médicas. Esta palavra é mais difícil para dizer, hegemonia da biomedicina, todavia não está em tanto controle sobre as atividades das pessoas em saúde como nos Estados Unidos. Então, é um autor bastante interessante por sua posição um pouco mais crítica que os norte-americanos normalmente têm. Bueno, eu só queria resumir talvez esta primeira introdução, que primeiro não pode considerar a medicina sendo composta de magia e superstição. Essa foi uma ideia que existia na antropologia, mas hoje em dia não é mais aceita. Outra ideia que eles tinham, que hoje em dia nós estamos tratando de mostrar que não é como funciona o processo de saúde e doença, é que a ideia que as crenças e os hábitos vão determinar o que as pessoas fazem quando se enfermam. Não há, ver se eu posso fazer isso um pouco mais claro, não há uma relação direta entre o que creem sobre a enfermidade e suas causas e o que escolhem fazer para resolver. Há uma relação, mas a relação não é direta. E é muito importante entender esta, porque frequentemente há pessoas que dizem, eu quero estudar as representações, quer dizer, crenças, os símbolos, significados das enfermidades, para saber o que fazem. Não é assim. A palavra muito mais adequada para pensar a relação entre significados das doenças e as ações tomadas para resolver o problema é praxis. Vocês já conhecem um pouco este conceito na antropologia, não? Praxis, que vai dizer a relação entre o significado simbólico, os significados e as ações, pensando que sempre a dinâmica da cultura vai andar via esta relação entre novas ações, novos resultados, afetando os significados e o pensamento. Então, nesse sentido, quando vamos pensar medicina como sistema cultural, em qualquer cultura, estamos pensando um sistema dinâmico, em constante inovação, em constante movimento. Né? Quer dizer, quando vocês vão para o Chocó, não só vão encontrar os indígenas praticando como seus abuelos, mas também em interação com outros sistemas médicos e têm, eu suponho, bastante contato com biomedicina, serviços públicos, não?
que também este vai ser apropriado por eles de alguma maneira. Não quer dizer que eles vão necessariamente assumir os significados, o pensamento de biomedicina, mas vamos apropriar e utilizar em as maneiras que eles pensam que funciona e que é útil. Tá? E a outra coisa também que é importante recordar que enfermidades não são estados biológicos universais. Vamos, nesse sentido, esta é talvez uma pouco queixa que eu tenho com esse livro, porque eles querem equivaler as classificações de saúde entre os Embera com as classificações dos biomédicos, as classificações biomédicas. E, de fato, não é possível, porque cada cultura vai perceber que essa enfermidade é diferente. Então, há uma sequência de enfermidades que não são úteis para pensar qual é seu significado em biomedicina. Eu posso pensar aqui em alguns que vocês têm aqui em Colômbia. Mal de ojo, susto, como? Mal aire. Então, há muitos nervos em Brasil, nervios, tem nervios aqui que tu não pode fazer uma correspondência direta a classificação, esse diagnóstico com algum diagnóstico biomédico. Em parte, este vem porque as pessoas não necessariamente só enfocam em cima do corpo para fazer o diagnóstico. Eles vão também considerar o contexto, vão também considerar coisas que aconteceram, que passaram ao redor, na história da chegada desta enfermidade. Então, nesse sentido, a antropologia reconhece que esta ideia que os biomédicos têm, que suas enfermidades que estão estudando, eu não nego o conhecimento de biomedicina, são universais, mas, de fato, os processos de saúde, enfermidade, acontecem em maneiras diferentes, dependendo do contexto cultural, social, e eu posso dizer também econômico, no sentido que podemos pensar um pouco sobre esse problemático de niños que morrem de malária em uma população onde malária normalmente não mata as pessoas. Pensar que são meramente processos biológicos e talvez não interferência de processos econômicos aqui, processos nutricionais e outros fatores, será ignorante. Em Brasil é interessante, só para falar um pouco sobre os Guarani, e é mais aplicado à questão do modelo ecológico, que mira para fatores múltiplos, como causas de situações de enfermidade, que mira também os fatores históricos e sociais, geográficos, o território, a relação com o meio ambiente, as práticas de subsistência, organização social e reciprocidade, parentesco, conhecimentos, no sentido que o ser humano, a população, o grupo humano vive dentro de um ambiente e estabelece e impacta também sobre este ambiente, e esta vai impactar sobre a situação de saúde. Se eu entendo escutando a Maurício num sentido, este é quase o diagnóstico quando você fala de nutrição, água potável, educação, saúde, está pensando muito mais em vários fatores que vão impactar sobre a situação. E eu queria só, então, citar um exemplo que aconteceu em Brasil, que nós temos um grupo indígena, os Guarani, que talvez um dos maiores que nós temos, pero são grupos indígenas que vivem quase sempre na periferia das cidades ou na periferia de grandes fincas, a fazenda, será finca? Grandes fincas,
que fueron de facto expulsos de su territorio no hace tanto tiempo, hace más o menos 70 años, y aislado, confinado a áreas áridas que no son cultiváveis. Y áreas que no tienen comida, agua. Y antropólogos sabían durante muchos años que había una mortalidad infantil bastante alta entre este grupo, pero en algún momento fue público. Los periódicos comenzaron a publicar que mueren no sé cuántos indígenas guaraní de malnutrición. Y ahí el gobierno comienza un proyecto de ensinar a las mujeres indígenas de cómo deben alimentar sus hijos. Y las nutricionistas vienen con la queja principal: no tienen comida adecuada, no dan la comida en horas adecuadas. Y al final parece que las madres no están tan preocupadas. Tú puedes ver, si tú vas a pensar un poco más la situación económica, política, social de esses indígenas, é muito mais fácil entender o problema de malnutrição, de pensar que não há comida adequada, que não dão as horas adequadas e que eles não estão preocupados com a situação. Então, se pensar na mortalidade infantil, você necessita pensar o que nós chamamos factores estruturais, não só os costumes de nutrição sobre a gente, mas é possível que eles todavia estão conseguindo manter suas práticas tradicionais de subsistência. Será que tem papás que estão saindo para trabalhar fora de las aldeias e os pueblos quedam em sistema de não há homem e mulher presente para que o sistema tradicional está funcionando entre o senhor era caça, coleta e chacras. Então, se tu necessita todos esses alimentos para manter uma nutrição adequada. O modelo ecológico é um modelo que vai mirar todas essas questões. Não pensar que é cultura que é a culpa. Que às vezes os norte-americanos em antropologia aplicada pensavam. As pessoas não reconhecem que devem comer diferente, as pessoas não reconhecem que sua água está suja. Mas muito mais pensar cambios maiores que han acontecido. Bueno, eu queria agora entrar em antropologia de saúde com um campo antropológico. Nesta parte vou concentrar um pouco mais sobre a questão etnográfica, que eu sou, se eu estou entendendo, é mais ou menos a área que vocês vão desenvolver para seus próprios trabalhos. Então, vamos examinar o sistema médico como construção sociocultural. Podemos pensar biomedicina, não como universal, mas um sistema médico também, entre muitos sistemas médicos, que interpreta os processos de saúde e enfermidade como processos biológicos, que não estão mirando os outros fatores que implicam. Minha própria posição é não dizer que a biomedicina deve ser mais holística, mas que a biomedicina deve ser mais humilde em reconhecer seus limites e entender que outros sistemas médicos, de fato, também têm pontos muito valorosos para pensar a manutenção da saúde. E, finalmente, vamos olhar modelos de atenção. Quando eu falo de modelos de atenção, eu estou pensando de várias alternativas possíveis em um contexto.
Tal vez es más obvio en el contexto urbano, pero yo supongo que también entre los propios embedded nos vamos a encontrar la existencia de varios modelos de atención. El primero, y dividimos, esos son conceptos analíticos, no son la realidad, tá? Mas maneras de pensar. Un tipo de modelo de atención es el profesional, que podemos pensar biomedicina, pero hay otros, medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, que son de facto, que tienen instrucción formal y que tienen regulamento, que son grupos de facto que se autocontrolan. Cuando hablamos de popular, estamos hablando de especialistas reconocidos pela comunidade. El chamán, el curandero, hierbatero, es un especialista, pero no tiene puede tener aprendizaje, pero no tiene una formación formal educativa, que no tiene una tarjeta de pertencimiento. Entonces estoy haciendo una diferencia entre reconhecendo o especialista sin este lado formal, estou falando sociologicamente, e o profissional que sociologicamente se encontra em organizações e se autorregulam, pensando que os chamanes vão juntar e decidir quem pode ser, quem não pode ser. É um processo formal, pero que de facto o que passa nas comunidades é que as comunidades por prática decidem quem é um chamán, quem não é um chamán. Eles, por usar e decidir que esta pessoa, por consenso, é um processo diferente de você estudar na universidade e sair com o papel. Quedou claro ou não? É uma maneira analítica. Não estou tratando de valorizar um mais que o outro, para dizer que sociologicamente operam com princípios diferentes de autenticidade, né? E de controle também, porque a biomedicina de facto é um modelo hegemônico que por vários analistas trata de controlar nossas vidas por seu próprio sistema de saúde. Todo é saúde e tem que e finalmente familiar, vamos depois ver um pouco mais, explicar um pouco mais, o caseiro. Este é um grupo não reconhecido como especialistas, mas é o grupo central e mais importante no processo de saúde e enfermidade, porque é o familiar, é o grupo que vai examinar lo que o individual, quando o individual diz eu não sinto bem, que vai examinar, avaliar o que fazer e fazer. Então, é um grupo altamente importante e pensando um pouco em suas investigações, vai ser interessante tu ver quais são as ações dos grupos familiares, quais são as decisões que eles tomam. E não só pensar que são os profissionais de medicina que vão decidir o que vão fazer os pacientes. Quem decide o que fazer acontece frequentemente no nível familiar, não no nível profissional. É uma grande frustração dos profissionais de saúde, porque eles vão dizer por que não fazem o que devem fazer. E o que estamos tratando de fazer aqui é uma oposição, pensando na agência dos próprios individuais. Bueno, o Arthur Kleinman foi um médico antropólogo, que foi o primeiro dos antropólogos falar sobre medicina como sistema simbólico. E ele está baseado em Geertz. Vocês já estudaram um pouco o Clifford Geertz sobre
que o Kleinman, a ideia de sistema médico para Kleinman, que pode ser em qualquer grupo, é muito parecido como? Exatamente. Cultura como sistema de símbolos que as pessoas compartem para manter sua saúde e resolver seus estados de mal-estar. E este tem 3 aspectos que eu empatizo. Se vocês recordam, estou dizendo, não é que a pessoa, o significado simbólico que vai determinar que a pessoa hace, mas segundo o Geertz e Kleinman, primeiro há percepção, interpretação, lo que está passando. Estou enfermo? Não estou enfermo. Aí a família, normalmente em conjunto com outros, vão dizer, quais são os sintomas? O que é sério aqui? O que devemos fazer? Que doença, que enfermidade pode ser? E aí escolhem a terapia. Em base da terapia que escolhem, vão avaliar. Funcionou, não funcionou. Serviu, não serviu. E se não serviu, se o paciente queda enfermo, eles vão reavaliar que sintomas nós não miramos, que sintomas novos têm, para decidir que outra terapia. Nesse sentido, que eu estou falando, a enfermidade é um processo, não é um momento. Esse é quando pensa em investigação do campo, quando você chega a dizer quais são as enfermidades que vocês têm e que vocês fazem para curar essas enfermidades, vocês não estão captando a dinâmica da ação social que acontece, que passa quando, de fato, o estado de mal saúde acontece. Né? É uma mirada estática. Pode ser válido como fazer uma lista das enfermidades que têm, mas se vai acompanhar o que fazem, vai encontrar muito mais questão dinâmica e que a enfermidade cambia. Não se a enfermidade não resolve com a primeira terapia, vai cambiando, vai sendo reavaliado. E esta também outra questão que vocês devem que já falei em outra maneira, mas vou falar, que há uma pluralidade de significados da enfermidade. Esta foi outra observação de Kleinman em seu modelo, dizendo que entre os atores miram diferente as enfermidades. Então, isso é outra coisa. Tem que pensar em heterogeneidade de los significados e que não que todo mundo está interpretando igual. E dividimos essas em maneiras de pensar. Primeiro será a enfermidade, que é o modelo biomédico. No sentido que querem ir para uma população e ver quantas pessoas estão com malária. A segunda será, a segunda maneira de pensar esta pluralidade de significados é pensar sobre a doença, como o próprio indivíduo experiencia seu estado de mal-estar. Como esta pessoa vai interpretar. E este não é igual do profissional de médico. E esse é um grande problema quando você não tem comunicação boa entre o profissional médico e o indivíduo. Tá? E, finalmente, podemos pensar em mal-estar ou perturbação. Em Brasil, nós usamos a palavra perturbação, que estamos pensando em todo o processo e a construção cultural do episódio da enfermidade, do momento que uma pessoa
despierta y dice, no siento bien, que consulta con su familia, que deciden qué es, que deciden para dónde va a ir al profesional, un especialista, pensando que la familia especialista va a tener ideas diferentes, de la avaliación de la terapia, de una nueva interpretación de qué es la problema. Entonces, todos los actores envolvidos en este proceso, no todos, voy a decir, los actores en este proceso tienen interpretaciones diferentes, van a percibir diferente y pensar en que diferentes acciones deben ser tomadas. Entonces, este proceso de la enfermedad, el reconocimiento de los síntomas, el diagnóstico, la elección de tratamiento y la avaliación es un proceso dinámico que lleva para las personas testar otras prácticas, otras tradiciones de salud. Bueno, esas son más o menos repeticiones de cosas que hablé. Praxis. Su significado depende del proceso de percepción y interacción. La familia tiene un papel central en el proceso diagnóstico y terapéutico, y al final todos los participantes no tienen las mismas ideas sobre el itinerario terapéutico ni el éxito de la terapia escogida. Este comienza a mirar un poco aspectos políticos de este proceso. Siempre pensamos que salud es político, no es solo una cuestión biológica. Y este proceso terapéutico es una negociación constante entre actores diferentes, que tienen ideas diferentes, y que algunos de esos actores tienen más poderes que otros. Esa es una cosa muy interesante pensando en la observación entre miembros de un equipo de salud y sus pacientes, porque lo tenemos frecuentemente, son los profesionales con poder que no escuchan, que dicen lo que deben hacer, y los propios pacientes con sus ideas diferentes, sin poder en la situación, sin poder decir para el profesional que no están de acuerdo, mas al mismo tiempo cuando salgan y viven sus vidas y hacen sus decisiones, resisten mucho lo que el profesional de salud dice. Entonces, esta secuencia de decisiones y negociaciones entre varias personas y grupos es, de fato, un proceso político, un proceso social político. También, una cosa que a veces, si somos acostumados de pensar en maneras de biomedicina, es que los signos de los síntomas no son claros. Nuestra propia medicina, el médico va a hacer un diagnóstico basado en los síntomas. Cuando el paciente no responde, él muda su interpretación de los síntomas. Y este es un proceso que acontece de facto fuera del cuadro profesional. Lo interesante, o lo que pueden encontrar con los Embera, y que lo encontré con Luciana, muchos de los signos o síntomas de enfermedades no están en el cuerpo. Están en eventos del pasado, están en experiencias. Y entonces, cuando va a pensar que fue la causa, que es la importancia o la seriedad de esta enfermedad, frecuentemente van a mirar no en el cuerpo, pero en las relaciones sociales.
Bueno, esta es una repetición del otro atrás, entonces yo no quiero elaborar mucho más, porque no sé si hace mucho sentido de enfatizar tanto esas tradiciones médicas, pero solo para señalar un poco, el profesional trata, no solo autorregula, mas también trata de regular las actividades de los otros. Por esto, Eduardo Menéndez vai trabalhar com a medicina, a biomedicina hegemônica, a medicina que economicamente e também em relações sociais trata de dominar todas as outras práticas. Eu não sei como é em Colômbia, eu penso é menos que em Brasil, mas em Brasil há leis contra charlatanismo. Há leis que vão punir um curandeiro, porque o curandeiro não pode curar, que ele não tem o direito de curar. Eu penso em Brasil, em Colômbia, talvez vocês tenham talvez um pouco mais flexibilidade, não? Sí, no hay tantas, no hay mayores regulaciones contra las medicinas populares. O sea, la práctica médica, por supuesto, está muy regulada. Sí. Pero en general no hay prohibiciones contra las medicinas populares o curanderismos varios, no los hay. Sí. Em Brasil existe, nos Estados Unidos é muito mais forte. Vocês devem saber que os Estados Unidos hizo ilegal a prática de homeopatia. ¿No fue Inglaterra? Não, foi a Associação Médica, a Associação Americana Médica, que proibiu nos anos 1920, mais ou menos, absorviu alguns aspectos. No, pero acaba en Europa, creo que es Inglaterra, hace un mes de prohibir la homeopatía también. Não, eu estou falando historicamente. Pero estaba en todos los periódicos. Sí. No, pues, bien. Pero sí hay un control sobre la venta de productos. Ah, no, sí, estrictísimo sobre drogas, ¿no? Sí, porque las tiendas naturistas, bueno, sobre todo, que son las que también sobre las acciones. Entonces ahí el control tiene que estar registrado en el BIMA, no sé dónde. Además, lo que hace Salud Pública, y uno de los textos lo decía también por ahí un poco, es que, digamos, los representantes de Salud Pública van a las comunidades indígenas y, digamos, hacen una evaluación de las prácticas que ellos tienen en términos de salud. Entonces, si ellos ven que son inofensivas, las dejan, pero si ven que van a afectar mucho más el proceso de salud de enfermedad, entonces las paran. Entonces, si no, esto no se puede hacer, aquí Salud Pública les va a decir esto, cómo va a ser, y ahí sí, empiezan a frenar las prácticas. Sí. Sí hay un control. Sí, hay un control. Y en ese sentido, un papel, yo pienso, yo no sé exactamente cómo esto va a entrar en su proyecto, pero la defensa de otros conocimientos, en el sentido que este papel porque los antropólogos de antropología aplicada, esta fue la interpretación de ellos. Lo que hace un antropólogo es ir para la comunidad y ver lo que funciona y que lo que funciona debe ser desestimulado, eliminado. Só para explorar também outra questão de interpretações sobre a maneira que os antropólogos trabalham com a questão de causas. Normalmente vamos buscar, e esse livro é bastante interessante porque vai explorar as causas, as noções de causas. Nós usamos a palavra etiologia, o que quer dizer quais são as ideias sobre causas de las enfermedades. E os antropólogos han dividido um pouco diferente. E essa é uma coisa interessante quando você quer entender qual é a terapia escolhida, há que entender o que estão tratando de curar.
eu puedo, um exemplo muito interessante que eu tinha num caso entre Luciana, é que quando eu fui trabalhar entre Luciana, eu trabalhava bastante com um maior que tinha formação germânica, e ele começou a ter uma coceira no pé, e me perguntava se eu sabia coisa para curar, porque era uma coisa que ele não conhecia, porque durante toda a noite estava, coceira não, como chama? Rasquinha. Rascando, toda a noite rascando, mas não deixou nenhuma marca, nenhuma mancha. Por el dia estava bem, não sabia nada. Então me perguntou se sabia alguma coisa para curar. Que ele não sabia que era, porque ele não conseguiu entender os sintomas, mas não estava sendo mal, no sentido continuava sua vida normal, só que perdeu o sonho. Então não se classificava como enfermo. E aí, de vez em quando, me perguntou uma equipe médica que passou, se sabiam coisa para curar este fenômeno estranho, mas não levou mais a sério que isto. Algum momento, o pele dele começou a secar, e inchar, e sair líquido. E aí se classificou como enfermo porque não podia mais trabalhar. Neste momento, ele começou a buscar tratamentos de curar os sintomas. E os sintomas estavam muito claros nessa época entre o tratamento de los sintomas físicos e o tratamento da causa. Porque ele começou a pensar, uma enfermidade que molesta, pero que não deixa sinais, e que depois queda bem pior e deixa sinais, deve ser uma doença, uma enfermidade, uma enfermidade. Vocês vão aprender português eventualmente. É bom para eles. Doença é essa enfermidade. Uma enfermidade deve ser causada por uma experiência que eu tinha quando eu fui com um missionário do Instituto Linguístico do Verão e fui para Loma Linda, que era naquela época a sede do centro de los missionários, e foi estudar. E aí, ele disse para mim, aí eu conheci curacas del Valpés. E dizem que são curacas muito poderosos. E foi el regresso à minha aldeia. Um dia eu fui com minha senhora para trabalhar em uma chácara, e no caminho para a chácara eu senti alguma coisa caiu na cabeça, como uma hoja seca. Pero quando fui tirar de minha cabeça, não havia nada. Aí fui para a chácara, trabalhamos, e no regresso eu comecei a ter rasquinha por todo o meu corpo. Então, fui tomar banho no rio, tomei banho, coloquei roupa limpio, porque eu pensava que era o polvo, não? O polvo da chácara, do trabalho que estava fazendo, o sudor. E desde então, esse problema cada noite começou a me molestar. Então, deve ser de uma dessas curacas que conheci, que não me gostou, e mandou este mal para mim. A solução para o Ricardo, neste momento, era procurar um curaca para ver se esta foi a causa última, aqui neste quadro aqui, foi a causa última para sacar. Só que nessa época não havia um curaca cerca de Buena Vista que ele tinha, com quem ele tinha confiança. Então, queria ir para seu cunhado, que era 2 dias de viagem, para ser curado, para ver qual é a causa. Então, começou a ir para Porto Assis e comprar remédios. E ele disse para mim, eu necessito me curar o pé para eu ir ser curado. Então,
pensando um pouco nestas múltiplas causas, a última causa será de facto esta curaca em el Valpés que mandou la mal. A causa natural instrumental será esta parte, este mecanismo que estava causando o problema do piel. Ou podemos dizer, os sintomas, o que estava causando os sintomas físicos, materiais. Bueno, eu vou chegar ao eficaz, porque quando ele vai por esta cura, os sintomas, aí cura os sintomas que estavam proibindo ele trabalhar e faz o viagem e queda um mês tomando Yahe e com o curaca explica que é a causa, que não era a teoria do Ricardo, mas de fato o que o curaca disse, não, o que passou que foi Salvador, o curaca Salvador, que você tomou com ele quando ele veio a Buena Vista, ele hizo mal a você, ele mandou via uma culebra. Isso, a culebra urinar no caminho que você usou indo para a chacra. Então, se vamos pensar nessa divisão de tipos de causas, a causa eficaz será a culebra e a hechiceria. O último será os celos que Salvador tinha do poder de Ricardo, porque os chamanes sempre têm celos de los poderes um ao outro, e a casa instrumental será o que causou, que será a urina em sua pele. Então, quando a pessoa quer entender o que curou, há que entender o que estão tratando de curar. Por que foi para o posto de saúde e ao mesmo tempo foram para o chamán? Claro, não há contradição. O posto de saúde pode ajudar nos sintomas. E o chamán, ele vai atrás da causa última, da causa verdadeira que não permite que a enfermidade se cura sem esta cura ritual. Não sei se está claro. Vamos ver outro, mas esta é muito interessante, porque as pessoas vão dizer, que curou Ricardo? A farmácia curou Ricardo? O curaca, o chamán curou Ricardo com seu problema de pele? Como isso, as duas coisas. Então, eu penso que é importante reconhecer que há muitos fatores que impactam sobre a saúde e muitas maneiras de pensar a causa. Bueno, então, finalmente, esse é mais ou menos um resumo que estou tratando de dizer sobre o processo da enfermidade como processo sociocultural, né? O significado da enfermidade e quais são as ações tomadas para resolvê-la emergem da interação social e não dos processos biológicos. Como os atores percebem o que está acontecendo. E a interação social é um processo comunicativo na construção social da enfermidade. Muitas pessoas fazem investigações sobre a relação de comunicação entre profissionais de saúde e os pacientes, basicamente para mostrar que os processos comunicativos no sistema biomédico oficial frequentemente são processos de poderes políticos desiguais. A entrevista médica não é um processo, não é uma comunicação dialógica, é uma comunicação de uma direção única. O médico faz as perguntas, ou o profissional de saúde faz as perguntas, e quando o paciente responde, o médico só escuta
aos aspectos que ela está esperando. Ele não vai escutar a narrativa, a informação do paciente. Né? Então, esse de facto é uma área muito interessante de investigar. Nós hemos hecho isto, até uma colombiana que é professora em Bogotá, isso sobre pacientes com diabetes, pacientes indígenas com diabetes em Santa Catarina, entre os indígenas de Santa Catarina. E foi bastante interessante em Brasil. Diabetes é uma condição bastante grave entre populações indígenas. Nós não estamos muito claros se é cambio de nutrição, se é cambio de atividade física ou outras questões, mas estamos quase com uma epidemia que chamam doenças de transição entre populações indígenas. Eu não sei como a situação é em Colômbia, mas eu tenho vários amigos senhora com diabetes agora. Então, não sei no geral que dizem os... Pero então, eles juntam essas mulheres e há um programa para receber o medicamento de diabetes em Brasil. Tu tens que participar cada mês em uma oficina, taller. E eles vão distribuir os medicamentos que os indígenas percebem como direito deles de receber e dizer como têm que vestir, como têm que fazer atividade, como devem viver, cambiar seu modo de vida. E é muito interessante de como a equipe médica não escuta a nada que os pacientes dizem. Os pacientes que são evangélicos, são indígenas, mas são evangélicos, então se curam, segundo eles, com a igreja evangélica. A igreja evangélica entre indígenas brasileiros faz bastante cura. Ou tomam chás, té, ervas que eles conhecem. Quando a equipe médica disse para eles, há que fazer exercício, aí um viejo levanta a mão e diz, eu hago exercício, eu caminho a la chacra todos os dias. Não é esse tipo de exercício. Tem que fazer exercício que não tem um fim prático. Aí tem que usar tênis, tem que usar roupa de relaxamento, roupa adequada. E outra mulher disse, eu vou para a igreja todos os dias, eu hago exercício. Não, esse não é o exercício que estamos falando. Então, é muito interessante a falta de comunicação. E podemos pensar também, regressando um pouco, pensando no projeto deste projeto de vocês, como a própria equipe não está consciente de los modos de vida de los indígenas e las limitações de seus modos de vida.